Agora convido Jaime Munhoz, que é líder de American Business, e ele vai falar sobre engenharia de qualidade, o desafio quando conectamos tudo. Ele é Latin America Business Lead at Tricentis. Obrigada, Wendell. Bem-vindos todos na América, boa noite na Espanha. Eu sou Jaime Munhoz, eu sou responsável pelo negócio de 3N na América Latina. Minha autodescrição, eu tenho 1,87 m, sou branco, tenho cabelo grisalho, por trabalhar com a qualidade, óbvio, e tô com uma camisa de xadrez bem pequenininha, branco, com umas listas vermelhas. Vamos falar um pouco sobre esse desafio que nós temos quando tudo se conecta. Vou compartilhar aqui minha tela e vamos seguir com um pouco sobre a Tricentes, para quem não nos conhece. Então, vocês podem ver aqui que o que mais nos interessa é a relação que nós temos com a maioria dos grandes fabricantes de software da indústria, principalmente SAP, Salesforce, Microsoft, Atlassian, com quem temos uma relação tecnológica estratégica no desenvolvimento de produto, mas que também são clientes de alguns produtos da Tricentes. Então, nós somos a ferramenta oficial de teste para a SAP, que a vende e dá suporte para essa ferramenta também, para garantir que seus produtos estão testados corretamente em toda a linha Tricentes. E falando do tema de hoje, é preciso analisar o panorama das empresas hoje em dia e os desafios internos na evolução tecnológica. Nós temos áreas das empresas que estão orientadas a uma melhora das aplicações, modernização das aplicações e trabalhar com microserviços, com aplicações nativas na nuvem e também na infraestrutura. Quando a gente fala de nuvem, a gente tem uma estratégia para desenvolver e também temos desafios de mudança de estrutura que implicam grandes projetos na organização, processos e metodologias que vamos adotando de acordo com as boas práticas em relação a centros de excelência para acelerar a performance com os desenvolvedores e resolver os problemas com os dados, não só para disponibilizá-lo para os testes, mas garantir que efetivamente eles migram e trafegam dentro da organização de forma transparente. E também temos um tema de orquestração, em termos gerais, dentro desse processo. Vamos inovar, mudar processos. Na semana passada, 10 dias, eu participei de um fórum no México e a gente está vendo como a maioria das inovações coincidiam e como os CEOs já estavam trabalhando nas mesmas mudanças, e no final, qualquer dessas pequenas mudanças nos levarão a esse emaranhado de integrações que nós temos dentro dos processos de negócio, com muitas tecnologias que são interdependentes das outras para finalizar esse processo de negócio. Vamos falar dos grandes desafios em relação à confiabilidade da nossa tecnologia, esse suporte que nós oferecemos aos negócios para a gente não se esconder atrás de desculpas sempre que a gente tem uma ruptura num processo, porque a gente tem um problema de API
a gente pode ter um problema de integração e depois é o core. Sempre tem uma desculpa, e esse é um desafio que afeta a credibilidade do staff de TI que dá apoio e suporte a esse desenvolvimento tecnológico das empresas. E do outro lado, a gente tem o suporte à inovação, o que efetivamente nós estamos entregando às empresas, ao negócio e que afeta diretamente o seu processo comercial. Em termos de confiabilidade e credibilidade, a única forma que nós achamos é trabalhar a qualidade nos processos end-to-end. As empresas estão evoluindo rapidamente e efetivamente estão melhorando a qualidade dos serviços em termos a projetos monolíticos, projetos com diferentes tecnologias, diferentes propósitos, e cada um com a sua responsabilidade do ponto de vista de teste unitário e de sistema. Mas quando a gente leva para o contexto, quando intervém tantas coisas e alguma coisa falha porque alguém mexeu em alguma coisa, a gente não tem uma forma de entregar à empresa um apoio, um suporte efetivo. A gente sempre vai falar de processo end-to-end, de testes que estão de acordo com a evolução que nós temos desde do desenvolvimento, nós investimos em software, em ferramentas, em testes unitários, mas como de fato a gente garantia e qual é a cobertura de risco em termos de processo de negócio, como crio sinergia e como economizo em custos e melhor uso os recursos em tudo que está conectado com a qualidade, como melhoro as habilidades dos recursos humanos e faço isso mais transversal e não necessário pelo outro lado do que está relacionado à especialização complexa que a gente precisaria trabalhar. A gente tem toda a parte de inovação e aí vamos entender essa inovação ou a parte tecnológica de qualidade sobre o suporte que nós oferecemos e se ele vai permitir ou vai criar alguma vantagem competitiva. Nós vamos poder testar e comprovar as mudanças e variações dos processos que nós estamos oferecendo, testar novas tecnologias que nos permitam habilitar outras coisas, melhora contínua, adoções diferentes, mitigação de risco, etc. E onde a gente falha na qualidade e nos testes de software que não está evoluindo na mesma rapidez do desenvolvimento das aplicações. Temos muitos testes manuais, mais de 80% são manuais. A gente vê algumas empresas que fizeram isso. A gente fez na América Latina uma pesquisa sobre a quantidade de testes manuais que são monolíticos e um grande número de empresas, mais de 80 empresas, concordavam com essa fotografia. E aqui nós entramos, então, no que realmente a Trecentes oferece. Nós temos essas 5 perguntas. O que realmente a gente precisa testar? Como a gente vai orientar os nossos testes para o risco e não só para a compliance? Identificar onde nós temos que testar e reduzir a superfície de teste ao máximo possível e os graus de informação, se de automação funcionam ou não, e quais realmente, porque eles são muito altos, a gente não fala sobre redigir scripts, mas a gente vai falar sobre aplicações no code com automação a nível a nível API, a escalabilidade, fazer um shift left
de todos os testes que não são funcionais, para que eles criem os inputs para que os testes sejam executados e não precisem esperar até o final para evitar qualquer tipo de reprocesso. A qualidade dos dados, eles migram através da empresa para outras plataformas. Esses dados são íntegros, estão validados, nós estamos tomando decisões corretas com esses dados e depois toda essa orquestração. Muitas empresas investiram em muitas ferramentas tecnológicas que trabalham essa parte da qualidade do software, e essa qualidade do software precisa ser gerenciada como um todo e não através para cada tema ou silo específico dos quais eu falei. A 300 oferece, em relação à tecnologia, tudo que está ligado à metodologia também, boas práticas, modelos de maturidade para tudo que é teste em continuidade. Nós temos também o sistema de frame testing, que responde também a todas as exigências, e é uma implementação tecnológica que se baseia em pilares fundamentais, pois seria impossível não ter essa faixa horizontal que a gente vê aqui, como foi falado anteriormente, a inteligência artificial está aí, então precisamos usar tudo o que temos para sermos mais eficientes. Inteligência artificial estará voltada para entender o que tem risco, o que tem que ser testado e o que não precisa ser testado. E se temos casos de testes e algo muda, que tenha um self-healing para que ajude essa manutenção e reduza essa carga, que as aplicações não sejam no-code. Eu não preciso criar todo um sistema para fazer uma automação de um processo, porque é um segundo processo de desenvolvimento. E as habilidades das pessoas que vão participar desse processo são diferentes e serão específicas para cada uma das tecnologias. E quando eu tenho no code, isso ajuda de uma forma importante, porque vai habilitar para as nuvens, vão ser integradas para o mundo de DevOps, que elas sejam extensíveis, abertas e que nos ajudem nesse processo. Falando dessas quatro grandes áreas, nós temos mais de 14 produtos no mercado. A gente vai pontuar nesses quatro primeiros, que é o Life Compare, respondendo ao que nós temos que testar, como eu vou utilizar a inteligência artificial para reduzir o esforço e maximizar a cobertura de risco que eu teria dentro de ferramentas importantes como SAP ou como Salesforce. SAP encomendou um estudo, uma pesquisa sobre a tecnologia da 300 dentro do seu ambiente e percebeu que com a tecnologia de inteligência artificial, o cliente SAP pôde reduzir em 84% sua necessidade de teste. Isso faz que empresas como a Bosch possam perceber que tinham uma cadência de release dentro de 11 e passar a 44, com uma eficiência de 8 vezes superior em relação ao que existia anteriormente, simplesmente incluindo a inteligência artificial ao processo. Falamos também dos testes funcionais, que é a nossa ferramenta Tosca. Então, aqui nós temos o sistema no-code orientado a tarefas end-to-end, que possam automatizar todas as APIs e a infraestrutura de hardware que precisamos para revisar os testes e que possa fazer o API e produzir resultados importantes acima de 80% de taxa de automação, evitar que caiamos dentro da armadilha
do trabalho e retrabalho, quando as coisas mudam, a gente tem que recomeçar de novo. E aí a gente deixa de avançar. E aqui a ideia é ir para frente e avançar de fato. Alguns exemplos que eu quero passar para vocês sobre a automatização, a Protection, que é uma empresa na Colômbia que tem mais de 8 milhões de usuários, reduzindo seu tempo em uma semana para 4 horas. Outra também é a da HP, que tinha uma tecnologia de teste e que foi vendida e substituída pela 300 durante essa migração. E dentro das 200 mil horas economizadas, mais de 60 casos end-to-end resolvidos, a parte de dados, que é fundamental, como eu mencionei, é muito difícil que um dashboard tenha ali informações que possam nos levar a tomar decisões com algum viés. Então, é importante verificar onde e como se migram esses dados, eles se transformam e eles são reutilizados. E aqui é necessário validar que esses dados estejam íntegros, e isso é um desafio muito grande. Uma coisa interessante que aconteceu com a Mercedes-Benz, que fez uma consolidação de diferentes ambientes com a SAP também, na operação europeia, que é concentrada na Turquia agora, e chegou à economia realmente muito grande dentro da economia dos scripts, dos dados, e criou uma prática que é utilizada não só na Europa, mas se transformou um centro de excelência para a Mercedes-Benz no mundo. Depois nós temos as provas funcionais. É muito importante fazer as provas não funcionais, ter esse shift left, entender que a performance é adequada desde as primeiras instâncias. E uma tecnologia que efetivamente é interessante do ponto de vista de capacidade de unificação dentro da mesma ferramenta e que vamos ter microservícios, até ambientes core importante, como poderia ser o SAP ou uma solução que se nutre de outros mini serviços, não só da Tosca, mas outros, e que no final tem a escalabilidade necessária. No caso da Dell, por exemplo, tinha uma necessidade de incluir dentro do seu sistema de ICD as provas de as testes de performance, eles incorporaram uma unificação das ferramentas de performance como uma única ferramenta para diferentes tecnologias. O Home Depot, mais de 300 aplicações, mais de 150 geradores de carga que produziam a simulação, os SLAs, que a empresa precisa para trabalhar com seus clientes. E por final, por último, a resposta número 5, que é a questão de governança. Vamos verificar se a gente pode escalar ou não, se o produto está correto. E como a gente administra muitas ferramentas, é necessário ter uma visualização muito mais ampla de como os projetos se comportam, as equipes que a gente está testando, qual é a taxa de sucesso, e a gente precisa verificar esses processos. E isso nos dá uma visualização interessante, onde nós temos diferentes equipes com diferentes tecnologias, ferramentas de teste, mas que no final possam unificar e ver isso de uma forma holística, através de todas as tecnologias que a empresa possa utilizar. E a resposta
As 5 perguntas são essas, estamos tentando responder aos desafios para dar mais credibilidade, testar os processos, incluir códigos, ter a flexibilidade, ter inúmeras tecnologias, usar a inteligência artificial para minimizar a cobertura de teste, fazer toda a manutenção e usar as aplicações como uma visão completa de tudo o que é teste para dar suporte ao negócio, não só na credibilidade necessária para a TI, mas também da empresa para os seus clientes e com uma vantagem competitiva em termos de inovação. Então, testar continuamente para poder incorporar todas essas novas formas de trabalhar um processo com as diferentes tecnologias. Resumindo, o que dizemos aos nossos clientes para agregar valor através da resposta dessas 5 perguntas é que podemos melhorar a eficiência em 10 vezes e a forma como elas entregam para a produção, uma redução de custo significativa, dadas as sinergias que nós podemos criar de uma perspectiva muito mais transversal e uma cobertura de risco muito alta. Isso que nós encontramos aqui na América Latina está entre 27% e 35%, e no final, algo vai acontecer, vai ter uma ruptura, e dessa forma, nós pensamos poder contribuir fortemente para que essa área de TI trabalhe de forma mais acertada e mais eficiente. E com isso, eu termino a minha apresentação que eu tinha para a tarde de hoje. Eu sei que virão perguntas, e eu acho que a gente está respondendo isso offline de alguma forma, mas eu estou atento aqui para ver como nós poderemos ajudar vocês no futuro. Obrigada, Jaime, pela sua apresentação. É muito relevante esse conteúdo que você mostrou. Se tivermos perguntas, vamos compartilhar e enviar isso para as pessoas.